Não importa. Deus derrama a bênção do mesmo jeito. Os crentes, a maioria dos crentes estão safados. Eu falei isso no público uma vez, o pastor tomou meu microfone de mim. São lobo vestido de cordeiro. Tem muita irmãzinha na igreja católica que vai tudo decotada para dar mais respeito do que as crentinhas. Sério? Quer cantar? Não é placa não, a Bíblia diz claramente lá em Filipenses: e eis que ele vem buscar um povo santo, um povo zeloso de boas obras. Deus não fala assembleia, Deus não fala congregação, Deus não fala igreja católica, Ele fala de um povo santo. De Bíblia eu entendo. É a única coisa também. E sabe que um cara super estudado falou pra mim? Jackson, você não sabe o que você está falando. Você fala que você é menos, que você não é nada. Mas você sabia que a coisa mais perplexa e complexa você entende? Eu sou todo estudado, mas se eu pegar a Bíblia eu não entendo nada. Ele falou isso pra mim. E olha que o cara é promotor, o cara é estudado pra caramba. Que a palavra de Deus é muito profunda, né? E essa que nós lemos é muito flexível demais, filho. É muito facinho. E mesmo assim a gente não consegue permanecer nela. Agora imagina a original. Que os muçulmanos. Não, que os judeus, que foi escrito por Paulo, por Pedro, no pergaminho ainda. Em hebraico, né? Para se pôr em hebraico. Coitado de nós. Você vê como Deus é bom e misericordioso. Recorra, você é inteligente. Por que Deus, porque está escrito na Bíblia que Deus, quando expulsou até o anjo, aquele anjo de luz e a décima e a terça parte, a Bíblia diz que a Bíblia não diz que Deus mandou para o inferno, a Bíblia diz que ele mandou que derrubou ele no abismo. O que significa a palavra abismo aí? Abismo é sem fim. Quando Deus fala isso, Deus está querendo dizer que Ele não tem poder, autoridade, legalidade de ninguém para agir na vida de ninguém. Ele é um derrotado. Que todo o poder, todo o domínio está na mão do Deus vivo. Deus disse: está tudo na minha mão, eu mando em tudo, eu sou. E você vai lá em Isaías, o que diz lá em Isaías? Que Ele, Deus temido entre as nações, terrível é Deus. Terrível é cair na mão do Deus vivo. Mas ele fica sentadinho lá. Fica sentadinho. Vai lá, anjo, vai lá, anjo. Vai lá, Os anjos. Como é que será que foi o dia que decidiram de mandar Jesus para cá? Tá, eu vou esclarecer. Você sabe por que o próprio Deus Pai não veio? Porque a terra não suportaria a presença dele. Porque ele desceu, Deus Pai desceu para com Moisés. O povo quase ia ser consumido, a terra ia explodir. Você vê o poder que Deus é, filho. Por isso que ele mandou o mais fraquinho. Né? A terra não suporta a presença, vai você. Só põe anjinho um olhando pro outro. Eu não. Daí Jesus pergunta: tem de tudo, meu Deus do céu. Carneado, agora é minha vez. Pode aprontar aí, pode. Mas na hora que eu mordasse, eu recebi a vez. Vou pegar um por um. Não, e tem outra coisa também, que todo mundo mete o pau no diabo, né? Pegou de conhecimento. E a Bíblia diz claramente que a maior razão de desgraça do homem é desobediência a Deus. Às vezes o homem acontece uma desgraça, é o diabo. O diabo fala: não é eu não. Eu tá certo que eu não sou bonzinho, eu nem tudo na resposta. Tá pensando o que é? É sério isso aí. Viu, mas o que você entende assim? Se era bom lá em cima, por que o diabo caiu fora? Todo mundo fala que ele quer ser maior do que Deus. Não, isso é mentira. Porque na própria concepção, no próprio entendimento dele, ele é um ser espiritual, inteligentíssimo, brilhante. Acontece que os anjos não têm o Espírito Santo. Sabia disso? Não tem. Aí Deus veio, fez o barro, fez o homem, fez a mulher e colocou no homem e na mulher o Espírito Santo. Aí que foi a revolta. Mas peraí, eu tenho toda essa glória, todo esse poder, por que nós não temos o Espírito Santo e ele tem? Aí que ele veio com fúria e fez o que fez.
Aí ele se rebeliou para tomar o poder de Deus para destruir o homem. Aí Deus derrubou ele. Entendeu? A Bíblia é muito mal interpretada. Mas Jesus era acima do diabo, então? Sempre foi. Pra você ter uma ideia, quando estava construindo a Torre de Babel, Deus Pai estava quietinho. Deus Pai, que é o Todo-Poderoso mesmo, estava quietinho. Jesus falou: Pai, desçamos e confundamos as línguas deles. Jesus é mais terrível do que Deus Pai, filho. Você pensa, Jesus é muito amoroso. É muito que nossa, igual você, é muito amoroso. Mas Jesus, quando fica bravo, Jesus era rígido. Jesus estava aqui na terra, ele vivia comendo todo mundo. É, filho. E quando Jesus desceu no inferno pegar a chave do inferno e da vida, você pensa que Jesus foi bonzinho? Ele foi como a da tribo de Judá, ele foi. Satanás, vem cá. O primeiro demônio que fugiu dele foi a morte dele deu no pé. Vem cá, me dá a chave. Agora todo o poder ele dá no céu e na terra sobre você, Satanás. E nos meus filhos você não toca. E ele veio se rastejando. E Jesus, quando Jesus foi colocar, Jesus colocou o pé na cabeça dele. Aí Deus, não, ainda não é a hora de não esmagar. Quem vai esmagar a cabeça dele, filho, sou eu. Porque o pai falou, e ele voltou com glória. Acho que o Satanás não muda. Mas como que você imagina Deus sentadão lá, gordão? Não fala com a mulher. Imagine um fogo, imagine uma lavadeira, um redemoinho de fogo. Mas não é fogo material, não é fogo de fogão. Uma coisa que queima, arde, você grita, geme, e aqui você pode jogar água, você pode fazer o que você é, aquilo nunca se apaga. Isso é Deus. Mas nós não somos a imagem dele? Sim. Agora você entrou num. Aí nós não estamos falando do Pai, nós estamos falando do Filho. Porque quem falou aquela frase, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não foi o Pai, foi o Filho. Jesus ainda não. Era, lá na glória já era homem. Então ele desceu, se materializou, se tornou homem. Agora, quando se fala homem, quando Deus se refere à palavra homem, quando Deus, o próprio Jesus fala homem, ele está querendo dizer o quê? Uma criação amada, uma criação privilegiada. Porque tudo Deus fez no poder da palavra, até Satanás foi feito a palavra. O homem foi a única coisa que Deus lançou o barro, fez com a própria mão. Deus quis trazer a vida do homem.